Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que recebe aqui Valdice Gomes, vice-presidente da ANAJU, jornalista. Muito obrigado, Valdice, por ter aceitado o nosso convite. Vamos subir a serra? Sim, vamos subir a serra, né, com tudo pronto aí para começar esse projeto que agora, este ano é a segunda edição. O ano passado realizamos, né, apesar de que o projeto, a ideia já vem há 3 anos, mas o ano passado conseguimos fazer a primeira edição e este ano, na segunda, com uma programação bem mais ampla, logicamente, o projeto aí crescendo, são mais de 30 atividades durante 6 dias, né? Então, de 14 a 18, acontece aqui em Maceió, na Praça Multieventos, numa tenda climatizada de 1.100 metros quadrados, né, que a gente chama de Espaço Cultural Zumbi dos Palmares. Então, lá nessa tenda tem uma estrutura de um auditório para 200 pessoas, onde vão estar acontecendo seminários, rodas de conversa sobre toda a temática que diz respeito à questão racial, né, no Brasil. E também nessa mesma tenda vai ter um espaço para a Feira do Empreendedor Negro e comunidades quilombolas. Então, esses empreendedores, essa feira vai estar funcionando das 10 da manhã às 10 da noite, a partir da quinta-feira, todos os dias, até o domingo. E os quilombolas também estarão lá vendendo seus produtos, né? É um projeto social onde todos os empreendedores quilombolas participam sem pagar nada, né? Eles têm todo o espaço, o mobiliário para expor suas mercadorias e produtos, então eles trazem esse produto e a renda é totalmente deles, né? No caso dos quilombolas, a gente garante também a questão do transporte, hospedagem e alimentação durante esses 5 dias. Então, é um projeto, Wender, que a gente trabalha em 3 perspectivas, né? Que é o pertencimento étnico, quando a gente faz toda a discussão nesse auditório, uma programação científica muito robusta, muito interessante que vai acontecer lá, com temas bem atuais, inclusive o afrofuturismo, né? As faces de um empreendedor negro no Brasil, algoritmo e racismo, o que tem a ver, né? Então, são temas que vão estar presentes nesses debates. Um outro viés é a questão da valorização da cultura afro-brasileira. Então, também vão estar acontecendo apresentações culturais, né, na tenda e fora da tenda, na Praça Multieventos, porque também na praça vão estar acontecendo uma feira de gastronomia e apresentações de shows todas as noites. Na quinta-feira é uma noite só de samba, né, com Ibonan Rocha, samba de negro e convidados. E na sexta-feira é um dia de axé, né, da banda Afro Mandela, e o reggae com a banda Vibrações. Valdice, a gente está num momento que o Brasil se discutiu de uma série de maneiras e hoje nessa subida à serra, eu acho que posso considerar que o povo, que o quilombola, que o povo negro, hoje tem um ano ainda mais marcante para se afirmar diante até de declarações de um candidato, de um presidente eleito, né? Em tom jocoso, exato, nesse momento, o dia da consciência, o momento da consciência negra, fica mais forte ou mais necessário num momento como esse? Com certeza. Hoje a população negra, o movimento negro organizado, né, já discute, né, se a gente nunca deixou essa luta, né, e os poucos avanços que tivemos, né, que aconteceram nos últimos 12 anos, podemos dizer, a gente vê agora esse risco sério, né, concreto de realmente voltar, né, e acabar com esse pouco de avanço que a gente teve. Então, mais do que nunca, a população negra, o movimento negro pensa e discute a formas de resistência ainda maior, né? Então, esse novembro, que é um mês que a gente chama de consciência negra, né? Justamente por isso, porque é um momento de reflexão, de afirmação,
né, sobre tudo o que acontece com essa população, por que temos essa realidade, de onde viemos, o que aconteceu historicamente e de que forma a gente pode trabalhar para desconstruir, né, e ter um futuro diferente, futuro de igualdade de direitos e de oportunidades. O brasileiro tem dificuldade de entender dívida histórica? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Por que, na tua opinião? Sinceramente, o povo brasileiro... Você tem uma pesquisa que explica muito isso. Tem uma pesquisa que quando se pergunta, no Brasil existe racismo? Mais de 80% responde que sim. Quando você pergunta, você é racista? Não. E aí isso cai para... Como é que o Brasil é racista e ninguém assume? É o outro. Não é o outro, nunca eu. Então, o Brasil tem essa dificuldade, né, de aceitar a sua realidade. Né, de aceitar. Tanto que você não vê um museu afro onde realmente se conte a história em todos os estados do que aconteceu no período de escravidão no Brasil. Então, se esconde. O Brasil faz questão de esconder essa tragédia humana que aconteceu. Entendeu? Outra coisa também é a ditadura militar. Não existe um museu, não existe onde você vai encontrar, ali eu vou pesquisar e vou encontrar o que aconteceu durante o período militar, da ditadura militar. Não, porque se esconde. Enquanto em outros países se faz questão de falar de monumentos, museus, campos de concentração que hoje estão lá, que você visita para que não aconteça mais. Não é? Então, aqui tenta-se esconder a história, tenta-se fazer a tal da democracia racial que se tentou implantar aqui e que já foi desconstruído isso. Não existe democracia racial no país, no Brasil. Não existe. Não é? Então, você não quer dizer que você conversar com uma pessoa negra, que você trabalhar ao lado de uma pessoa negra, não quer dizer que você não é racista. Porque quando chega o momento de se pensar nas oportunidades... É muito comum para se justificar qualquer tipo de... para se eximir de qualquer tipo de preconceito, dizer, mas eu tenho amigos negros, eu tenho amigos de tal etnia, eu tenho amigos... Pois é. Isso daí não te faz menos racista. Exatamente, né? Não te faz. E aí é muito preocupante quando a gente vê uma autoridade eleita, não é, para dirigir uma nação e não reconhecer que houve escravidão, que há uma dívida histórica com esse povo. Não é? Um povo que foi sequestrado, né, do seu país, e que nem mesmo quando aconteceu, e olha que essa abolição nossa é muito recente, 130 anos não é nada, principalmente para um país que teve mais de 300 anos de escravidão. O quanto pode ser prejudicial um negacionismo como esse? Terrível. Desde a autoestima de um povo, e se você pretende, você pensa que isso, ou qualquer dirigente que acha que essa baixa autoestima de um segmento que é, inclusive, a maioria da população. Isso não influencia no desenvolvimento do país? Claro que influencia demais. Então, como você pretende que o Brasil seja uma nação desenvolvida, uma grande nação, se você nega os direitos e o desenvolvimento de uma parte da população que é maioria, inclusive? Então, até burrice. Em termos de... O que me impressiona, de uma certa maneira, é que, exemplo, pelo menos, se eu não estou enganado em dados, metade dos eleitores são negros ou pardos no Brasil. Sim. E dentro da política de governo apresentada pelo candidato eleito, pelo presidente eleito, tinha a revisão da política de cotas. Isso. Por que, uma vez que ele foi eleito com 55% dos votos, o que torna um tanto óbvio que teve uma votação maciça da comunidade negra, do movimento negro, num candidato que, além de ter proferido palavras contra o movimento quilombola, dizendo que quilombola não eram produtores, chamando de, né, animalizado, como também dizendo que vai revisar a política de cotas no momento
em que o maior prejudicado no sistema educacional atual é a população negra. Pois é. Mas olha, é tão perversa o que o Brasil faz com a população negra e fez durante todo, é tão perverso que faz parte dessa população que não tem ainda a consciência, a devida consciência de sua história e de como você, porque da sua realidade, chega a fazer essas pessoas se sentirem até culpadas, a acharem até que é verdade sim, que elas não têm esse direito, entendeu? Isso é uma negação também da falta de uma escolarização, de um ensino pautado realmente na história real do que aconteceu. Você vê que a Lei 10.639, né, que é a lei que nunca foi usada. Nunca foi colocada em prática, aplicada. Não. O que existe é esforços de professores que têm esse entendimento de que é importante, de que precisa, mas esforços, mas que tivesse como uma política com todo o apoio governamental para que ela fosse implantada, implementada, não aconteceu isso até hoje. É porque, assim, me impressiona na população brasileira, não sei qual é a tua opinião, dois fatores. Um, é o que a gente está falando, às vezes do próprio negro se identificar como negro. No sentido de conhecimento, de consciência, tanto que a semana é a semana da consciência negra. E da população, vou tentar chamar de não negra, porque você envolve brancos, envolve outras etnias, de não entender que em muitos momentos eles são privilegiados. Ele não consegue se identificar como privilegiado. Não consegue. E acha que qualquer política afirmativa para a população negra é privilégio, quando não é. Não é? Então, a política de equidade que é preciso ter quando existe uma sociedade com um índice de desigualdade como a nossa, você só diminui desigualdade com política de equidade. É tratar os diferentes de forma diferente, para que você atinja ou diminua a desigualdade. Ou então você não vai diminuir nunca. Se você quer dar a quem está num nível de desenvolvimento lá embaixo, e um outro que está em cima, se você quer dar tratamento igual, nunca essa desigualdade vai diminuir. Nunca. Porque falando no sentido de... O Brasil cria, de uma certa maneira, no momento atual, e eu acho que esse momento da consciência negra é necessário, uma fantasia de meritocracia, como tipo, olha, eu fiz meu doutorado e eu venci na vida, como se você não tivesse tido todas as condições de vencer. De vencer. Pois é. E acha que é normal. Acha que aquela vaga, que aquela deve ser minha mesmo, porque eu paguei para estudar. Mas não quer saber se aquele que não teve oportunidade... entendeu o quanto é perverso e quanto parte da população concorda com isso? Eu já ouvi uma certa vez de uma estudante universitária, uma jovem estudante universitária, que achava errado mesmo o governo investir na escola pública. Porque e ela que estava pagando para estudar? Olha o pensamento. Então, as pessoas, muita gente, né, assim, realmente não sabe. Para quem precisa, como se é o tipo da pessoa que passa, né? Por quem está ali pedindo, por quem está morrendo nas favelas, culpa os jovens, os milhares e milhares de jovens que estão sendo assassinados. Por quê? Porque mora na favela, porque mora na grota, né? E é como se você tivesse culpa de você estar morando ali. E não que você estivesse morando ali porque não trabalhou. Exatamente. Então, assim, é muito cruel. E a sociedade... Eu fico dizendo, é muito simples um cálculo. Você pegar os dados do IBGE. Você exemplo, vou tentar falar por mim. Você começa com uma população que tem 40% de analfabetos. Então você já faz parte de 60%, que você já não vai concorrer contigo. É impossível concorrer com você. Se considerar os funcionais, isso beira 60%, 70% disso.
E depois disso você vai começar a concorrer com ainda a quantidade de chance que você teve na vida, de acesso a melhores escolas, acesso a grupos. E num estado como o de Alagoas, em que muitas vezes é a indicação e a família que te coloca, você termina sendo um privilegiado entre 5%. Por acesso à faculdade, acesso a todos os conjuntos. Só que isso daí é trabalhado quando você sobe a serra? Essa consciência de que, tipo, há ainda no Brasil um sistema de privilégios e de condenações a uma forma extremamente injusta e que é possível reverter? Quando a gente coloca o nome do projeto de Vamos Subir a Serra, e que muita gente pensa que acontece tudo na serra, ou, entendeu? Vamos subir a serra é ter essa consciência, é discutir, por isso a gente debate, por isso a gente faz seminários, rodas de conversa, entendeu? Por isso a gente valoriza a cultura, tudo isso, todo esse trabalho que antecede, aí sim. Agora você tem condições, você vai subir a serra com a consciência de tudo aquilo que você discutiu, que você precisa entender e aprender, né, para poder você lutar. Não é? Você saber que você tem que ser protagonista, né? Verdade. Estou aqui com a Valdice Gomes, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estou aqui com a Valdice Gomes, aqui no Ponto de Vistas. Estamos aqui falando do Vamos Subir a Serra. Começa dia 14, vai até o dia 19, sendo que até o dia 18 em Maceió, no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, na Praça Multieventos. Vou passar aqui um pouquinho, Valdice, um pouco de... Na quarta-feira você tem o Cine Arte Pajuçara também. Exato, começando, né? Muito interessante essa programação infantil, a gente justamente trabalhando esse pertencimento étnico já a partir da criança. A gente vai exibir o filme Pantera Negra para crianças das escolas públicas, né, aqui de Maceió. Né? Então já começa amanhã. Contação de histórias. Contação de histórias, seminários para os quilombolas, né? O seminário painel também, de empreendedor. Exatamente, o empreendedorismo também sendo né, bastante trabalhado aí. O afrofuturismo, né, com a presença do Fábio Cabral, que é um escritor afrofuturista e é um tema que está bem atual, né, por ser o uso da tecnologia com a ancestralidade, né?
Então, o próprio filme Pantera Negra é um exemplo, né, desse afrofuturismo, e tem muitos outros. No domingo, aí. 5 horas, tem Sauré Palmares. O Sauré, que aí são as apresentações culturais, os vários grupos culturais aqui, afroculturais aqui do estado, né, de Maceió principalmente, que é uma atividade inclusive de parceria com a FEMAC, com a Prefeitura de Maceió. E na segunda sobe a serra às 9 horas. Na segunda, não, mudamos esse horário. A subida da serra será às 14 horas, saindo ali da praça, Multieventos. Certo. E aí a gente faz essa visita na serra, uma visita orientada, né, onde a gente mostra e fala e conversa sobre cada ponto, tudo o que aconteceu ali na Serra da Barriga, no Quilombo dos Palmares. Depois em seguida a gente desce para a cidade de União, e termina a atividade à noite com uma projeção mapeada na fachada da Casa Jorge de Lima. Realização Anajô. O que é o Anajô? O Anajô é uma entidade, é um Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, uma entidade do movimento negro, né, que estruturada mesmo, ela existe desde 2005. Então, vinculada aos agentes de pastoral negros do Brasil, que é uma entidade nacional, que está em 14 estados brasileiros. Então, é uma entidade da sociedade civil, do movimento negro, trabalhando, se habilitando para desenvolver grandes projetos. E você também tem na realização a ANPS Brasil, a PNS. Não, APNS. são os APNs. Os APNs, é que eu falei. Tem o Palmares. A Fundação Palmares é uma grande parceira, assim como a Fundação Municipal de Ação Cultural. A Secult também está. É impossível uma entidade do movimento negro fazer sozinha um evento tão grande. Então tem Prefeitura de Maceió, SESI. Tem também Sauré Palmares. Sauré Palmares, que é da Prefeitura de Conselho Maceió. Estadual de Mestre de Capoeira. Isso, Instituto Jaré de Viana, Actrans também com um show muito interessante. Esse é um dado interessante que você está falando aí, Wender, porque esse projeto, ele abraça outros projetos, outras entidades. Então, a Actrans, né, Associação de Travestis, participa do projeto, né, com o show Divas Negras, que vai apresentar. O Instituto Jaré de Viana, o Instituto Feminista Jaré de Viana, apresenta o desfile afro-indígena. Né? O Conselho de Mestres de Capoeira de Alagoas também tem uma atividade, inclusive fazendo aulão de capoeira. Então, e a Rede de Mulheres Negras de Alagoas, que também está responsável por um dos painéis sobre algoritmo e racismo. Muito bem. A gente também tem a Núcleo Zero, vai ter uma projeção mapeada. A Núcleo Zero é parceira desde o primeiro momento, tá? E principalmente nessa projeção mapeada, né? Sim, quando se trabalha nesse ponto, por exemplo, como se estabelecer, uma vez que nas urnas se elegeu um projeto que já disse da revisão das cotas, já se falou de uma série de discussões que são consideradas retrocesso, como se fortalecer para evitar retrocessos no momento em que foi aprovado pela população? É verdade. Olha, mas hoje a gente já discute o movimento negro nacional numa frente negra brasileira, né, uma nova frente negra brasileira para enfrentar esses momentos e essas, né, tentativas de retrocesso que a gente sabe que vão acontecer. A gente espera que o STF, por exemplo, não volte atrás com relação à cota, porque o STF já disse que as cotas são constitucionais, sim, né, já deu então a gente espera que não, né, que isso... Porque a preocupação é que o Congresso revise. Exatamente, né? Eu sei que a preocupação... tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho aí pela frente, muita luta de resistência, mas essa é uma luta que a gente não teme a ela, porque a gente está acostumado, né, nessa luta e a gente vai em frente, né, unidos. Existe hoje a Convergência Negra Nacional. A Convergência são entidades do movimento negro nacional, entidades nacionais, que já, inclusive, nos 3 últimos anos, já vem, mesmo tendo, por isso chama Convergência, mesmo tendo suas
diferenças, mas que elegeram pontos que convergem e que ali todas essas entidades estão juntas. Então, isso a gente vem trabalhando já há cerca de 3 anos, e agora com a nova Frente Negra Brasileira, né, porque já houve uma Frente Negra Brasileira há anos atrás com o Abdias Nascimento, né, que é o primeiro senador negro do Brasil, cujas cinzas estão aqui na Serra da Barriga. Ele fez questão, pediu à família que as cinzas dele fossem, né, enterradas aqui na Serra da Barriga. Então, regimentando forças, né, buscando a unidade do movimento para enfrentar o que vem por aí. O momento, quando se analisa, você que é jornalista também, qual o papel do jornalismo para resistir nesse momento? Isso é importantíssimo, porque quando a gente, no Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, criou a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, e que é inclusive uma comissão que o Sindicato de São Paulo já tinha criado, o Sindicato do Rio Grande do Sul de jornalistas também tem, lá eles chamam de Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros. Então, e hoje já estamos em 9 estados. Então, por que surgiram essas comissões? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente sabia que, como todo trabalhador negro, como todo negro no Brasil, os jornalistas negros também tinham dificuldades, não só no acesso ao emprego, como ascensão no emprego. Né? A gente tem São Paulo, na Cogira São Paulo, tem pesquisas que mostram, isso há algum tempo atrás, mas que mostravam, na época, que empresas brasileiras se negavam a contratar como assessor um jornalista negro, porque não queria ter um negro ligado à sua imagem. Chegou a esse ponto aqui no Brasil. Então, a gente começou a organizar esses jornalistas, não só com relação a ele próprio, né, a defesa dele no mercado de trabalho e em todas essas situações de racismo que ele sofra, mas também de que forma o jornalismo, os meios de comunicação podem contribuir para mudar essa realidade, que é uma realidade de invisibilidade da população negra. Eu lembro que compra de um discurso dominante de uma maneira... Exatamente. Que pega muitas vezes você desprevenido, né? Exatamente. Então, e a gente sabe que o jornalista, né, ele mais do que nunca precisa estar preparado, né, para apresentar a realidade realmente desse país. E a realidade não é a realidade só do empresariado, não é a realidade só da população branca. Vamos pensar, por exemplo, quando se pensar em pauta, em fazer entrevistas, por que a maioria dos entrevistados são brancos? Existe também uma pesquisa já que mostra isso, que apenas 4%, e isso foi feito só nas TVs públicas, em São Paulo, pelo Joelzito Araújo, apenas 4% dos entrevistados eram negros. Será que não existem pessoas? Existe. Agora a gente precisa, é um exercício. Eu sei que é correria, às vezes quando a gente pensa em alguém que fica para falar sobre um tema, né, e acha também que o negro só pode falar, ou só sabe falar de questões relativas à questão racial. E não, ele pode falar de medicina, se tem médicos negros também, ele pode falar sobre qualquer área. Né, se a gente procurar, como mulheres também sentem essa dificuldade. Sim. Né, se você vê também, a maioria dos entrevistados também a mulher está em número inferior. Né? Então, é a gente fazer esse exercício também, né, exercício social do jornalismo. Pois bem, vamos subir a serra de 14 a 19 de novembro, Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, depois sobe a serra no dia 19. Exatamente. Muito obrigado pelas orientações. E que a sociedade compareça. Muito bem, vá mesmo. Prestigie, participe. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já.
esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aquecer o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Fábio Said, ele que é coordenador de marketing da PESCOM, está aqui também organizador da Guerreiros, né? Como é que está a previsão? Dia 4 de dezembro, como é que está o trabalho para essa edição? Boa tarde, obrigado pelo convite. O Prêmio Guerreiros da Criação ele chega na 25ª edição. As inscrições vão até o dia 14 de novembro. Né? A partir daí a gente vai organizar as peças para o julgamento. Então a gente leva para um mercado neutro, vai para fora, essas peças serem escolhidas por profissionais que não conhecem o mercado, as agências, e a premiação no dia 4 de dezembro. Então as agências esperam já o ano todo para participar, né? Um prêmio que já é consolidado, hoje ele é único, né? Em Alagoas, e então é uma oportunidade realmente de se mostrar para o mercado, não só as agências de propaganda, mas também os estudantes, que tem a categoria Jovem Guerreiro, que é para quem está na faculdade ainda. Quantas edições já? A 25ª esse ano. Então tem muita história, né? O evento ele começou, ele não tinha esse nome, Guerreiros da Criação, ele chamava Top Quality nos seus primeiros anos. Então foi pensado em trazer a regionalidade para o prêmio. Então ele se tornou o Guerreiros da Criação, inspirado no Folguedo, né, do Guerreiro das Alagoas. Então, em 25 anos, o prêmio sofreu modificações, né, evoluiu, né, em formato de categorias. No prêmio em si, chegou uns anos que a gente teve uma temática, foram festas temáticas, isso para envolver o mercado, né, para atrair os anunciantes para que eles participem também da festa, eles recebam um troféu. Então, o evento ele tem uma história longa, né, consolidada, e esse ano é mais
uma felicidade assim para o PSCom e para o marketing lá de realizar esse evento e de coroar um ano, né, de sucesso publicitário, apesar de todas as dificuldades, que a gente sabe que ano político e ano de Copa do Mundo dá uma mexida, dá uma parada, mas assim, todo ano tem peças criativas e as agências de Alagoas não deixam a dever para mercado nenhum no Brasil e no mundo. Mas qual é o desafio maior? O desafio maior sempre para o mercado publicitário, né, eu estou falando em nome das agências aqui, é criar uma mídia que seja interessante para o cliente, que tenha resultado, né, e ao mesmo tempo criativa, às vezes com uma verba mais enxuta. Então a criatividade sempre acaba vencendo, né, para você realmente conseguir um impacto de resultado para o teu cliente. Você tem que ser criativo, não só no desenvolvimento dessa peça, dessa campanha, mas também em qual mídia, em qual veículo você vai estar. O desafio para as agências é sempre o mesmo, trabalhar com uma verba enxuta e cada vez mais sendo mais criativo para que tenha resultado. Com 25 anos de Guerreiros, a gente pode dizer que os primeiros anos tinham um foco quase, eu posso dizer até exclusivo, para a TV, televisão. Hoje, quando se pensa na criatividade de uma peça, ela se conecta com as mídias sociais, é impossível e assim, de uma certa maneira, a PSCom trabalha muito isso. As mídias sociais é uma marca da empresa, né, da organização, de uma certa maneira, do sistema. Como trabalhar, como é que vocês conseguem analisar, incentivar essa criatividade, essa capacidade técnica, essa qualidade técnica, hoje cada vez mais multissistema, multiplataformas? É verdade. O prêmio, na verdade, nasceu como TV porque era o único veículo que a gente tinha na época, né? Então o grupo foi se desenvolvendo, veio o TNH1, veio, né, antes disso veio o rádio e alguns parceiros também. Então o regulamento ele dita tudo isso. Então esse ano a gente está com 7 categorias. Lógico que sempre puxando para os nossos veículos. Certo. Né? Nós temos mídia para rádio, mídia para internet, que é o digital, né? E temos 2 parceiros, que a Elemídia e a Rota Mídia Exterior, que colaboram com o evento com 2 categorias. Então a Elemídia ela é uma mídia digital, out of home, como a Rota Mídia Exterior também, que são parceiros. E a gente formata o regulamento para que valorize também os nossos veículos, que as peças obrigatoriamente tenham que ter sido veiculadas no PSCom, né, na TV Pajuçara, na Rádio Pajuçara FM Maceió, Arapiraca, ou na internet, no TNH1, no nosso portal. E alguns anos a gente puxa para a temática das redes sociais, né? Nós temos redes sociais fortes, a gente não criou uma categoria exatamente de redes sociais, mas sim de internet, que também faz parte de uma campanha, pode ser uma campanha do ano, que é uma das categorias. E as redes sociais estão sempre presentes no nosso dia a dia e na criação das agências. Hoje é uma tendência, isso não vai voltar nunca. Então teve um ano que a gente realmente pediu uma campanha para redes sociais, a gente foi a categoria do Jovem Guerreiro. Então você cria uma campanha que a gente vai usar nas redes sociais, então isso era o desafio lançado. Esse ano o Jovem Guerreiro ele tem o desafio de criar uma peça para o TNH1, para a internet, né, com o tema fake news que está super em alta. Então a gente todo ano tenta puxar para um veículo, um tema que a gente quer dar destaque, e esse ano é o digital. Fala pra gente, são 7 categorias. Você tem o quê? Rádio? Temos televisão? Mídia de rádio, mídia de TV, que são 2 categorias, institucional, VT institucional, VT promocional varejo. Nós temos Elemídia, nós temos Rota, certo. Autobus. Estudante. A Jovem Guerreiro, que é para estudante. Nós temos também campanha do ano, né? Acho que falamos todas, né? E a digital, que é internet. Como vocês formam, você até já iniciou um pouco a falar sobre isso, mas como vocês formam uma comissão de análise? Nós convidamos profissionais do mercado de outro estado, né, para se manter uma distância de relação, né, uma neutralidade. É feito um convite, então eles aceitam, eles ficam uma tarde inteira lá com a nossa equipe nesse local, fora daqui de Alagoas. Já participaram publicitários de São Paulo, do Rio, de diversas áreas do Brasil, profissionais da Record também, de publicidade, da nossa TV. E lá a gente se reúne, normalmente acontece em São Paulo, a gente leva as peças para lá, eles ficam a tarde inteira lá assistindo, pontuam, né, porque existe
uma formatação, né, de pontuação para que tenha critérios, né, para se escolher os melhores. Né, de criatividade, de execução, eles levam tudo isso em conta. Qual o nível da publicidade alagoana? Um nível altíssimo, né? Sempre premiado, aí, não só aqui, mas fora também. Como eu falei, a criatividade ela ainda é mais forçada naqueles momentos em que você tem a verba mais enxuta. Nosso mercado, temos que ser sinceros, que aqui é desafiador. Em execução também? As produtoras também? As produtoras, elas são super criteriosas na execução dessas peças e assim, são parceiros nossos e a gente quer também valorizar no prêmio, não só as agências, né? Então eles são convidados, eles estão lá. Né? Quando a gente lê a ficha técnica e expõe isso, né? E depois faz cobertura e mostra tudo isso, então eles estão lá, eles fizeram parte da execução daquela peça ali, então são realmente um trabalho em equipe, né? Não só a agência de publicidade, mas a produtora que executa em si é premiada também, tem uma qualidade que também não se pode, não se deixa a desejar. Como é que fica essa expectativa do guerreiro? Porque assim, você já falou um pouco disso. Quando tem um evento como esse, é um evento grandioso, sim, logo em seguida as agências já começam a pensar no ano seguinte. Organização, criação, já tem como exemplo, nós como jornalistas estamos acostumados, você já escreve muitas vezes, sim, aquela peça, aquela matéria, já pensando num prêmio. Você sente isso também na Guerreiro de Criação? Já tipo, essa daqui, o cliente já fez essa daqui, eu tenho certeza que essa daqui eu vou trabalhar com a Guerreiro. Eu já estive próximo, já trabalhei em agência de publicidade, e a gente sente durante o ano, né, uma pegada que é ali criada, como é que eu posso falar, uma escolha mais arriscada de criação. O cara já pensa ali, pô, eu vou emplacar isso aqui, rezando para que o cliente aprove, né, uma coisa mais ousada e criativa, mas acontece, cria-se também, eu vou criar essa daqui, estou sentindo que essa vai ganhar prêmio no final do ano. Como é que está hoje o mercado publicitário em termos de arrecadação? Porque muito se fala, de uma certa maneira, que parte dessa verba tem migrado para a internet e há sim, claro, quando se faz um prêmio como Guerreiro da Criação, uma busca da compreensão desse mercado, uma busca de incentivar esse mercado e de se trabalhar bem com isso. Como é que vocês têm analisado esse ponto? A gente, na verdade, estamos sempre participando de eventos em outros estados, isso falando de mídia, né, como negócio. A televisão não vai acabar, né? A internet, hoje, ela tem um papel importante, ela abrange o mundo inteiro, ela atinge o mundo inteiro. Posso lhe garantir que ela não está tomando o lugar de outros veículos, ela é complementar, né? Ela ajuda a formatar um plano de mídia de sucesso, porque ela vai atingir um público que às vezes não tem um horário ali para assistir televisão. A televisão ela não vai morrer assim, e ela tem o peso dela importantíssimo, né, da credibilidade e tudo. Mas a internet hoje ela sofre muito com essa questão da fake news. Então o desafio maior realmente é combater a fake news e manter a credibilidade do negócio na internet, que é como um portal de notícias, tem que ter notícia quente, atualizada e verdadeira, né? Isso tudo é levado em consideração. Então, o mercado ele vê a internet como... É lógico que não é todo mundo que pode atingir, pode investir no veículo televisão, às vezes ele vai para a internet, dependendo do produto ele só trabalha com internet. Então, acho que tem como balancear, e tudo isso está sob controle, assim, em relação a comercialmente falando, né? Uma boa peça tem que ter humor? Nem sempre. Eu não sou publicitário para falar. No Guerreiros da Criação, quando se analisa essas peças, o que é que mais se leva em conta para uma peça ser boa? Depende muito. Às vezes é o texto, ele é melhor, ele sobressai a execução da peça. Às vezes eu podia ter tido um design melhor, o jurado leva tudo isso em consideração, porque a gente está ali acompanhando o julgamento e a gente sente isso, eles comentam entre eles, poxa, esse texto ficou bacana, mas a execução da peça não ficou legal, pô, a ideia é maravilhosa desse layout aqui, dessa peça, mas o texto pecou. Então é um conjunto, na verdade, eles pesam, né? O
o desenvolvimento do texto, do conceito, né, da linha de raciocínio e do design também. Então, é muito criatividade, é muito difícil você pontuar, né? Você dizer, pô, aquela é melhor que essa. Tudo é balanceado. Tem uma parte subjetiva também. Bastante, a palavra que eu estava procurando, subjetiva, né? Então, às vezes eles pontuam por o lado do texto, né? Ou às vezes é perfeita a peça, ela tem um design bacana, ela tem um texto legal e ela passa a mensagem que eles queriam, né, que eles entenderam ali. Tem muita coisa do regionalismo, a gente tem que explicar, essa palavra aqui, ela é lá em Alagoas, ela significa isso. Algumas peças a gente tem que explicar, realmente o mercado de Alagoas é diferente de São Paulo, do Rio, de qualquer outro. Às vezes, numa campanha, a gente tem que, pro jurado, a gente tem que sentar e explicar um pouquinho, para ele realmente entender. Ele, poxa, se não tivesse tido essa explicação, eu não entenderia. Não entenderia o conceito dessa peça. Então, tudo isso acontece no Prêmio Guerreiros da Criação. Eu já tenho, assim, estou acompanhando já o evento há uns 14 edições, então já passei, assim, por muita coisa em relação à inscrição de agência e aquela coisa, né? Sempre na emoção e na expectativa que a agência tem de ganhar, às vezes não ganha, e a gente está lá para dar um apoio moral. Assim, o evento, no fim das contas, é uma grande confraternização do mercado. Onde vai ser no dia 4 de dezembro? 4 de dezembro. O local é sempre um mistério que a gente deixa para o pessoal. Ah, sim. Ele vai saber quando chegar o convite na agência, mas sempre com um evento super criativo, porque eles pedem, né? Eles esperam, né, um local diferente, uma atração diferente, que sempre está de surpresa. Aí está indo para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Fábio Said, ele que é coordenador de marketing da PScom. A gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Fabiano Said. Fabiano, tem uma parte social esses guerreiros? Tem sim. Nós convidamos as agências e os estudantes para participar e que eles façam uma doação de 1 quilo de feijão por peça inscrita. Esse alimento a gente vai juntar com as outras doações que a gente recebe durante o ano para o Natal Solidário, que é o Pajuçara Social leva para o sertão de Alagoas essas doações. Então, vamos ter bastante alimento aí para doar no final do ano. Como isso daí vai ser organizado? Tem data já? Vocês organizam logo depois, com a chegada do... À medida que as inscrições vão chegando, eles vão levando esses alimentos. Isso é repassado para o Pajuçara Social, né? E esse projeto já existe há alguns anos e sempre acontece no final de novembro, ou dezembro, próximo do Natal, né? Então, a cada ano a gente vai variando, né? O tipo de doação, é leite em pó, é fralda para alguma instituição de caridade, mas nos últimos anos a gente tem apoiado o projeto Natal Solidário. Conta pra gente também, como é que faz? Tem site? Como é que funciona? Então, para a agência se inscrever e o estudante também, entra no www.pajucaraeventos.com.br. Lá você vai baixar a ficha de inscrição, o regulamento, né, que você tem que ler todinho para se adequar, né, e fazer a inscrição até amanhã, lá no marketing do PSCom. Tem erro comum de inscrição, de alguma coisa que você precisa na verdade, orientar? As agências elas não podem, elas têm que levar suas peças sem identificação, apenas na claquete, o estudante, né, no vídeo não pode aparecer, no material não pode aparecer a marca da agência, até para um jurado não identificar, é a agência tal, eu conheço, né, eu vou... Então, para realmente manter a neutralidade, e a gente até abre espaço para a correção, se chegar algum material dentro de 24 horas, se o prazo, né, se for hoje no caso, ele pode substituir amanhã. Quem chegar amanhã já está fora, se estiver irregular, infelizmente vai ser desclassificado. Então a gente é muito rigoroso com o regulamento, né, e o mercado gosta disso, porque a gente mostra que estamos fazendo realmente um prêmio organizado, sério, né, e que não tem espaço para esse tipo de crítica, de desorganização. Então a gente leva realmente a sério o regulamento, os jurados, eles são imparciais totalmente. Quando se analisa esse cenário também, Fabiano, como é que está também a parte técnica pode ajudar a sair da crise, a colaborar com a amenização de um momento de crise como tem hoje? Claro, né? A publicidade, a gente pode dizer que ela sempre foi a alma do negócio, né? Tudo bem que você tem que ter um produto bom, mas ela realmente pode levar as tuas vendas. Então a gente está aí para isso, né? Um veículo de comunicação, uma agência de publicidade, elas têm a técnica, não é só a criatividade, mas a técnica para se desenvolver uma campanha e junto com o veículo, um plano de mídia, né? Utilizando TV, ou rádio, internet, que você pode atingir o maior número possível de pessoas daquele público desejado, né? Então, uma comunicação bem bolada, com plano de mídia, então tudo isso casa. Não é só uma campanha bem feita, ou você ter uma rede social, se você não tem um estudo, um planejamento. Isso a agência faz para você, junto com o veículo, né, de se estudar as melhores inserções, os melhores horários, os melhores veículos a serem utilizados. Lógico que com base no que você estuda do teu cliente, se você sabe quem é o teu público-alvo, né? Então, a publicidade ela realmente pode abrir portas, como pode fechar também, se for mal feito, né? Agências irregulares, às vezes, acontecem né? Por isso que a gente coloca no regulamento em que a agência tem que ter o SEMP, que é um selo importante, né, que regulariza, que as agências podem participar da licitação e tudo mais. Então, a partir daí a gente vai profissionalizando o mercado para isso.
Quantas pessoas são envolvidas numa organização como essa? Olha, assim, o marketing do PSCom, o comercial, né, são mais de 20 pessoas. No dia do evento, são praticamente 100 pessoas trabalhando na organização. Né? Então, é um grupo grande de envolvidos, né, para o sucesso do evento. E quanto tempo leva para organizar? A gente leva meses, né? Desde a concepção do projeto, o desenvolvimento, 4 meses pensando aí no evento, até o acontecer dele em dezembro. Quando se posiciona essa publicidade em termos regionais, como dá para analisar do mercado aos produtores, nesse sentido, pegando o Guerreiros da Criação como exemplo, como modelo, para se analisar esse momento da publicidade alagoana? O Guerreiros, na verdade, as agências usam ele como como é que eu posso falar? Um selo de qualidade, né? Então, as agências premiadas, elas usam, elas anunciam, elas propagam, elas divulgam que são premiadas no Guerreiros da Criação. Isso dá um peso, um valor para elas, como agências criativas, né? Para o mercado local ou para o regional também. Né? Elas podem dar um passo à frente aí e mostrar realmente que tem um quê a mais ali dentro, não só planejamento, mas criação também. Quando se analisa os 25 anos, que legado você acha que o Guerreiros deixa para Alagoas? O Guerreiros da Criação realmente ele veio para educar o mercado, né? Institucionalizar as agências de uma forma profissional, reconhecer, agradecer. O PSCom realmente é um momento de agradecer, uma grande confraternização do mercado. E esse é o grande legado, é o reconhecimento da criatividade, do profissionalismo das agências de Alagoas. Dia 4 de dezembro, o local é um mistério. É um mistério ainda. A atração é um mistério também. Principalmente. E as inscrições pelo site, eu queria que você repetisse o site. www.pajucaraeventos.com.br. Até amanhã você vai poder fazer sua inscrição horário comercial lá no marketing do PSCom. Lá no marketing. Isso, exato. Fazer todas as informações. Perfeito. Fabiano Said, muito obrigado. A gente deseja, obviamente, o sucesso de sempre para o prêmio Guerreiros da Criação e também a PSCom. Um bom trabalho para você. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.